Quando eu era mais novo, um desafio que eu tinha era me lembrar do conteúdo que eu lia nos livros e tudo mais. Nas aulas de português, de artes ou de história, era muito comum os professores mandarem que a gente fosse até a biblioteca e pegasse alguns livros lá para ler e trazer algum tipo de resumo, algum tipo de ficha, alguma coisa assim para a gente apresentar dentro da sala de aula. Esse momento de leitura, ele era acompanhado, pelo menos para mim, com bastante ansiedade, porque eu ficava matutando aquelas ideias e lendo em voz alta para tentar meio que enfiar à força aquela informação na minha memória. Naquela época eu não entendia o porquê que a informação, por mais que eu lesse e entendesse, não ficasse na minha memória, e eu sentia aquela invejinha de pessoas que chegavam e davam aquele show na sala, apresentavam o trabalho, entregavam o conteúdo e até conversavam sobre aquele conteúdo, porque nas aulas o professor costumava fazer espécies de debates, ele apresentava ideias, e eu ficava assim, meio perdido, o que está acontecendo aqui? Porque eu não lembrava de boa parte do conteúdo que eu tinha lido no livro. Hoje eu vou compartilhar com você 10 dicas que eu acredito que vai fazer uma mudança fundacional, uma mudança meio que de base mesmo, para que você, a partir dessas dicas, e às vezes você colocando em prática 2 ou 3 delas, já vai conseguir transformar a maneira como você lê. A primeira delas, e eu acredito que é uma das mais importantes, é que você faça resumos eficientes. E eu não falei assim resumos de um certo tipo, eu tenho aqui para você 2 técnicas de resumos, mas é interessante que você entenda aqui. Resumo é muito útil quando você revisita a informação que você leu. Então, se você está usando alguma técnica de anotação, se você está utilizando alguma maneira assim de transformar aquele monte de coisa que estava escrita em algo mais conciso, mais prático, você voltando nesse algo mais conciso e mais prático, você vai revisitar muitas das ideias que você teve ao passar o livro. Eu tenho 2 técnicas para que você faça resumos com mais eficiência. E essas 2 técnicas, elas vão ser utilizadas em momentos da leitura específicos. Como assim? Existe um momento antes de começar a ler, existe um momento durante a leitura e existe aquele momento depois da leitura. Concorda comigo? Então, olha só. Durante a leitura, o que você vai fazer? Você vai pegar essa técnica que tem 2 partes e você vai aplicar ela. Anota aí. A primeira parte é se perguntar o que você entendeu. Então eu peguei aqui, ó, vou aplicar com você. Tem um livro aqui de marketing, um livro didático de marketing, ok? Aí eu vou ler, por exemplo, um parágrafo com você. Os serviços não podem ser estocados ou armazenados para uso ou venda posterior. A falta de um funcionário na concessionária em que Elisa Pires deixava o seu automóvel trouxe como consequência o atraso de todos os serviços agendados. Beleza, esse aqui é um parágrafo, algo que eu li. Isso foi memorizado? Não. Isso foi entendido? Ah, aí que vem a primeira parte. O que eu entendi? Eu entendi que tem uma pessoa chamada Elisa Pires, eu entendi que tinha alguma coisa a ver com estacionamento, eu entendi que tinha alguma coisa a ver... Tá entendendo? Quando você se pergunta o que eu entendi desse conteúdo, o que acontece, o seu cérebro tenta responder isso. E você vai perceber em várias situações que você não se lembra do que você leu. Você se lembra de uma espécie de tradução automática que o seu cérebro faz. Então é importante que você se pergunte o que eu entendi, justamente para você pegar se essa tradução automática foi realizada com eficiência, se você pegou ou não as ideias principais. A gente nunca vai querer decorar o parágrafo, a gente quer pegar as ideias-chave e ver se entendemos essas ideias-chave. Beleza? Essa é a primeira parte. A segunda parte da técnica dos resumos é na pós-leitura. Olha só, essa pós-leitura vai acontecer ali depois da leitura. O que você vai fazer? Você vai utilizar uma técnica chamada assim, ó, fecha o livro, tira ele do seu campo visual, ou seja, você pega o livro, fecha ele, coloca ele longe de você e depois você vai se perguntar, o que eu me lembro do que eu acabei de ler? Você pode fazer isso depois do capítulo, você pode fazer isso depois do tópico ou depois do livro. Você vai escolher. Técnica 2. Anote no livro. Uma das coisas que eu gosto bastante de fazer
é anotações. Você vai pegar aqui o meu livro do Scrum, livro fantástico a propósito, você vai encontrar quase um outro livro, um segundo livro que eu escrevi ali nas áreas em branco que eu encontrei desse livro. Por quê? Porque conforme você vai entendendo coisas, é interessante você tentar colocar no papel o que você entendeu, porque muitas vezes você não entendeu a coisa exatamente e está mentindo para você. Isso é chamado senso de fluência, quando você sente que entendeu algo, mas como você não colocou isso num papel e analisou para ver se você entendeu de fato, você pode estar com uma mentira na cabeça e acreditar que aquilo é verdade, ok? Então toma cuidado com isso. Ainda nessa dica 2, o uso de marcadores foi comprovado que é uma técnica ineficiente de anotação, mas o uso de marcadores durante a sua leitura vai ser bem eficiente. Como assim? Você está lendo, vou pegar aqui uma página, isso permite que você desenvolva primeiro as características que os clientes valorizam e lance seu produto tendo feito apenas cerca de 20% do trabalho. Beleza. Aí você, caramba, você está lendo isso aqui, está entendendo, está buscando entender, está fazendo anotação em palavra-chave, você pode pegar o marcador e colocar aqui, ó, lance o seu produto, então o cliente vai valorizar e ainda você vai ter um 20% a menos de trabalho, ou vai ter feito somente 20% do trabalho, entende? Você anota a coisa que você está tentando dar ênfase no processamento. O que a gente está fazendo aqui basicamente é isso, é técnicas de processamento. Explique com empatia, essa técnica número 3. Explicar com empatia quer dizer você tentar falar, sei lá, com a caneta ou com uma pessoa, mas você tentar falar realmente se preocupando em fazer a outra pessoa entender. Isso, quando você faz, ele traz na sua articulação uma clareza que você não teria se estivesse anotando, que não teria se estivesse pensando por você. Mas quando você fala, meu papel agora é explicar, sei lá, para o meu abajur, explicar para minha parede, explicar para essa pessoa esse conceito, esse conteúdo que eu entendi. E eu quero realmente que essa pessoa entenda. Então, explicar com empatia é isso. Usando essa técnica, você vai notar que você vai tentar falar e a palavra não vai sair. Aí você, nesse momento, vai pensar, pode pensar, nossa, eu achava que eu sabia isso, mas na verdade eu não sei. Entendeu? Então aí é o momento de você pausar, voltar lá, dar uma checada e continuar seguindo em frente. Dica 4. Associe ao máximo. Associar ao máximo, estudante, tem a ver com duas coisas. A primeira coisa é você linkar os livros que você anda lendo. Presta atenção, boa parte das coisas que a gente vai estudar e vai ler vai ser esquecida. Isso daí o próprio Ebbinghaus já dizia lá na curva do esquecimento. A maior parte das coisas que a gente estuda a gente vai esquecer. O que não vai esquecer? Assista o meu vídeo, o meu último vídeo que eu falo sobre os critérios de relevância, sobre os conteúdos que não são esquecidos. Mas o que não é esquecido é aquilo que é repetido, que é utilizado no dia a dia. Então, estudante, é importante que você realmente utilize as informações que você está estudando e aprendendo. Mas uma maneira de você trazer essa coisa abstrata de usar as coisas que você aprende no seu dia a dia para o seu cotidiano é fazer essa estacagem de momentos de estudo, de técnicas de eficiência. Como assim? Você está estudando e pensa, ativamente, você pensa, caramba, isso é igual àquilo que eu li no livro tal. Então, por exemplo, se eu leio o livro Mindset da Carol Dweck, em um momento desse livro ela fala sobre a prática deliberada, ela fala sobre o experimento dos marshmallows e ela fala sobre vários termos e técnicas e situações que eu já ouvi falar, por exemplo, no livro do Grit, da Angela Duckworth, do livro do Prática Deliberada ou do Direto ao Ponto e vários outros conteúdos que eu vi pela internet. Então é importante que você, estudante, tente linkar sempre que possível as coisas que você está lendo entre elas. Então você lê um livro aqui e de repente no outro livro, sei lá, 10 livros no futuro, você pegou alguma informação que é semelhante ao que você leu. Então, eu entendi isso daqui no livro tal e tal. E aí você vai fazendo essa rede na sua cabeça de informações similares, de informações complementares, e isso vai evitando que, com o passar do tempo, você vai esquecer dessas informações. Dica 5.
Crie um mapa mental. Ainda nessas ideias de conexões, quanto mais conexões você faz entre os bloquinhos ou entre os mundinhos de informação, melhor será a rede, mais conectada é a rede e menos esquecimento você vai ter. Isso você consegue fazer no momento da leitura através da criação de um mapa mental. Esse mapa mental, ele traça na mão mesmo conexões entre várias ideias. Então você está lendo alguma ideia, você coloca no centro ou a ideia central do capítulo ou a ideia central do livro. Ah, o livro é sobre foco, então foco no centro. Ou não, esse capítulo é sobre o resíduo atencional, então você coloca no centro o resíduo atencional. Aí de repente ela fala de alguma coisa, aí você puxa e pega e escreve numa palavra-chave. Entende? É basicamente assim. O roteiro desse vídeo, por exemplo, ele está bem aqui, ó, e você percebe que tem ali alguns links que eu criei. Por quê? Porque apesar de ser 10 dicas, você vai encontrar em vários momentos que essas ideias são complementares. Então a criação de conexões é uma grande ideia do vídeo de hoje. Uma coisa interessante dos mapas mentais é você fazer esse limite da criatividade. Quando você faz essa limitação criativa, estudante, você tende a trazer o significado real daquela situação. Então você tem que pegar o parágrafo, processar e transformar ele numa palavra, numa frase curta, alguma coisa que realmente traga à tona a ideia central daquele parágrafo. Por isso que as palavras-chave são tão importantes na criação de mapas mentais. A dica 6 é intercale a sua leitura. Intercalar a sua leitura, estudante, quer dizer que você vai passar de ler um livro por semana para ler 4 livros por mês. Como assim? Eu te explico. Quando a gente está se preocupando em ler um livro por semana, é bem comum a gente sacrificar um pouco a qualidade da nossa leitura. A gente não quer isso. O que a gente quer, na verdade, é que aquele conteúdo que a gente está estudando, aquele conteúdo que a gente está se esforçando ali para aprender, forme conexões, ele seja anotado de maneira qualitativa e ele seja entendido, ele supra ali algumas necessidades para resolver alguns problemas, entendeu? Ele realmente nutra a minha mente para pensar de maneira mais clara, mais precisa, que resolva problemas de maneira mais acelerada. E por isso, quando você passa desse mundo de ler um livro por semana para ler 4 por mês, fica um pouco mais fácil de você, eu vou ler hoje o livro de filosofia, vou ler amanhã o livro de desenvolvimento pessoal, vou ler depois da manhã a apostila do curso, vou ler depois da manhã o livro de matemática, entendeu? Aí fica um pouco mais fácil para que você processe esse monte de dado e até encontre ali correlações ou links entre esses livros. Mesmo que não tenha de fato um link, você consegue pensar e tentar formular um link e tentar traduzir assim um termo, um conceito que você encontrou no lugar e pensar, isso aí é parecido com aquilo que eu li no outro livro que você está lendo nos outros dias da semana. Beleza? Então, intercale a sua leitura. A dica 7, essa é uma das minhas dicas preferidas, que é crie um clube da leitura no WhatsApp e mande áudios com resumos dos livros que você está lendo. Essa dica é muito legal porque, caramba, se você encontra pessoas que têm o mesmo interesse que você tem, você pode fazer várias coisas. Por exemplo, fazer um desafio de 30 dias, onde você vai ler todos os dias, entendeu? E vai mandar um áudio lá e todo mundo vai fazer e todo mundo vai ficar engajado. Ou vai fazer uma sessão de discussão, onde vocês entram em uma reunião, todo mundo junto e vai discutindo um mesmo livro. Isso daí é interessante porque não fica só você. Você pode misturar essa ideia de tirar foto dos seus mapas mentais e colocar nesse grupo, entende? Então, isso é bem interessante, por quê? Porque quanto mais parte da sua vida o conteúdo que você está estudando fizer, melhor será a qualidade das memórias que você vai criar. Então, estudante, recomendadíssimo que você faça um clube no WhatsApp, um clube de leitura com pessoas interessadas. Agora, a dica 8 é uma das minhas preferidas, na verdade é a minha preferida e é a que eu mais utilizo dessas 10 dicas. Olha só, você vai utilizar as informações que você anda estudando no seu cotidiano, nas interações que você faz, no conteúdo que você analisa, no que você fala, no que você escreve, me entende? Você vai aplicar de maneira cotidiana as informações que você está estudando. Como que eu faço isso? Então, por exemplo, teve uma situação recentemente, o filho da minha irmã veio e eu lembrei de uma coisa interessante quando eu estava lendo Piaget.
Então tem uma ideia lá no Piaget de que quando crianças representam a realidade como elas veem, ou seja, quando eu me escondo de uma criança, ela não consegue perceber que eu estou me escondendo. Na cabeça da criança é como se eu tivesse desaparecido, porque o que estava ali não está mais ali, entende? Então essa ideia é muito interessante, e aí quando eu brinquei com o filho dela, ei, cadê eu? Entendeu? Aí eu lembrei dessa ideia e simplesmente falei. Não é porque a minha irmã não se interessa por psicologia ou alguma coisa nesse sentido que eu não vou fazer. Então eu trago para minha personalidade essa ideia do autodidatismo. Eu falo sobre coisas que eu leio em livros, eu vejo em vídeos, eu assisto às aulas que eu faço. Eu torno a minha vida algo que representa o que eu estudo. Então tem uma frase bem interessante que eu vou parafrasear, que é assim: eu não lembro de tudo que eu li da mesma forma como eu não me lembro de tudo que eu comi, mas eu sei que aquilo que eu ando consumindo me criou. Ou seja, eu fui criado pelas coisas que eu consumi, sejam as comidas ou sejam as informações. Entende? Eu gosto bastante dessa frase, mas ela tem muito a ver com isso, a aplicação cotidiana daquilo que você estuda. Faça isso. A dica 9, estudante, planeja a aplicação da ideia. Como assim? Você está lendo o livro aqui, vou pegar o livro do Scrum, e aí no livro do Scrum você aprendeu o quadro Scrum, que é um quadro onde você pega as tarefas e coloca em 3 fileiras. Então é a fazer, fazendo e feito. Beleza, tem ali essa ideia na sua cabeça. Agora aplica. Eu tenho que arrumar a casa, minha casa está meio bagunçada. Então, show. Quais são as tarefas que, se eu realizasse, tornariam a minha casa limpa? Então, você coloca no a fazer. Quando eu começar a lavar as vasilhas, eu pego as tarefas de lavar a louça, coloco no fazendo. E aí, quando eu acabar, eu pego e coloco no feito. Acabou, eu apliquei algo que eu vi aqui no vídeo. Matemática, como eu faço isso? Fazendo exercício, fazendo resumos, falando com as pessoas. Foque sempre em planejar a aplicação do que você aprendeu na leitura. Não adianta nada você ser uma esponja de livros se aquilo não transforma a maneira como você interage com o mundo. E a melhor maneira de mudar a forma como você interage no mundo é você planejar as aplicações. A dica 10, estudante, é que os livros são mapas temporais. Essa ideia é interessante, mas não é para qualquer um. A ideia aqui se você pega um livro e consegue tirar ali uma ideia principal que você vai aplicar, que você entendeu, que vai transformar a maneira como você interage com a realidade, se você faz isso, estudante, é bem importante que você, nesse momento, vá fazer isso. Feche o livro e vá fazer o que você tem que fazer. Depois volte. Livros são mapas e você só precisa se preocupar em encontrar o tesouro. Talvez no futuro, sendo você um herói diferente, né? Você pegou esse tesouro, aplicou e teve algum resultado, agora volte para o livro, leia novamente, pegue outros tesouros, ache outras coisas, interprete de maneira diferente, porque você não é mais a pessoa como na primeira vez leu o livro, e agora com a mente totalmente diferente, você vai encontrar tesouros diferentes. Então, se preocupe mais na transformação que o livro te causa do que em terminar o livro. Isso, é claro, para livros de desenvolvimento pessoal, para livros de filosofia, mas para livros que você está lendo para uma prova, a questão principal é fazer as aplicações, treinar, se perguntar se você entendeu, se você não entendeu, engajar com o conteúdo, aquele estudo ativo e tudo mais, e depois, é claro, fazer vários exercícios para testar se você está pronto ou não para fazer aquela prova. Agora, estudante, se essas 10 dicas transformaram a maneira como você estuda e lê livros, você já sabe o que fazer. Você tem que ir aplicar. Agora, se você está querendo um mapa do estudo definitivo, o que eu tenho que fazer antes, durante e depois para que o meu estudo seja mais eficiente, eu quero te convidar para o método Aprender de Primeira. Lá nesse método você vai aprender tudo o que você precisa, desde
como me planejar, como ter mais foco, como vencer a preguiça, como vencer a procrastinação e a disciplina, até o momento de, ó, eu tô aqui lendo o livro, o que eu tenho que fazer? Ah, eu já li, já fiz a anotação, o que eu tenho que fazer? Tudo o que você precisa para estudar com eficiência, você vai encontrar no método Aprender de Primeira. Corre lá, o link tá aqui embaixo, conheça o método. Até o próximo vídeo, fui!